O tema de hoje é desenvolvimento postural. Vou contar um pouquinho para vocês da história da educação física através do desenvolvimento postural. Então, os homens viviam nas cavernas e vou falar para vocês uma história aqui onde o homem já praticava atividade física nos tempos lá da pré-história. Então, vocês podem ver aqui no primeiro bonequinho o macaco, né? Então ele vem com a posição mais cifótica, usando aqui as pernas e os braços para também andar. A gente imaginando, levando em conta que ele usa mais aqui a parte das pernas e do tronco. Então, essa posição mais cifótica. Com o passar dos anos, apareceram uns animais nessa segunda figura, e então os homens eles tinham que se defender, né, dos animais para poder sobreviver. Então, um exemplo fictício, tinha ali o leão, o jaguar, né, e diversos animais. Então o homem ele tinha que correr dessas presas, às vezes nadar, às vezes subir uma árvore, né? Então, nesses atos de correr de um animal, de nadar para poder cair num rio onde o animal não entrava, não o pegava, às vezes subir uma árvore onde o animal não subia. Então, desde os primórdios, né, o homem já praticava atividade física de forma inconsciente, mas a atividade física ela nos torna mais inteligente, isso é comprovado cientificamente, tanto que ao fazer essas atividades, essas habilidades de correr, saltar, nadar, subir, ele desenvolveu a inteligência. Com a inteligência, o homem descobriu que ele poderia fazer uma arma, né? Ou seja, com um pedaço de pedra, ele afiou a pedra e descobriu que aquela pedra furava. E também descobriu que aquele galho daquelas árvores onde ele subia, que se ele pudesse pegar aquele pedaço de galho, daquele galho ele fazia uma lança. Então, os homens descobriram que ao invés de eles correrem para se defender, eles começaram a correr atrás dessas presas para poder matar essas presas, e depois que eles começaram a matar essas presas, eles começaram a comer esses animais, essa carne. Lembrando que antigamente o homem se alimentava de grãos porque ele não tinha capacidade de fazer ali, fazer uma arma e matar os animais. Então ele vivia daqueles grãos, né, que eles achavam naquele território onde eles viviam. Então, com o passar do tempo, eles criaram habilidades, a mente expandiu, então a atividade física que eles faziam tornou-se inteligente, e automaticamente eles começaram a matar essas presas e começaram a comer essas presas. Então por aí começaram a aparecer as doenças, porque eles começaram a comer a carne dessas presas e automaticamente eles começaram a ter as doenças, né? O colesterol, triglicerídeos, o ácido úrico, dentre outros. Como vocês podem ver nessas três primeiras figuras, então o homem engatinhava, depois ele passou a uma posição mais ereta, porém ele ainda cifótico, porque ele usava mais a parte do tronco ali para tais habilidades. E posteriormente, vocês podem ver na terceira figura, a cabeça mais à frente, porque era para manter o foco na caça. E terceiro, depois o homem foi se desenvolvendo, começou a matar os animais, veio as doenças. Depois, os homens continuaram a praticar atividade física, certo? Porque eles continuaram a matar os animais para poder se sobreviver. E com isso foi o desenvolvimento das atividades do homem. Ele começou a ter aqui um rastel, né, para mexer no campo, fazer suas plantações. E posteriormente, como vocês podem ver aqui, o homem com a máquina. Então o homem começou
a mexer com as obras, construção civil, dentre outros. E então está com uma furadeira ali, uma britadeira na mão para poder furar ali o chão, para poder estar construindo alguma coisa. Então o homem, ele voltou à sua origem sifótica automaticamente. Desde aqueles tempos eles usavam mais aquela parte do corpo, do centro do corpo, do tórax, do tronco, das mãos, para poder fazer tais habilidades. E na era da tecnologia, o homem se tornou mais sifótico ainda, porque está vendo aqui na figura, ele já com a tecnologia, o uso do celular, o computador, ele se tornou mais sifótico, teve mais problemas posturais e mais problemas de saúde, porque daí o homem parou de praticar atividade física e aí as doenças elas começaram a aparecer em grande quantidade, principalmente os desvios posturais. Então, uma breve analogia para vocês entenderem a evolução da humanidade. Então, nós começamos a fazer atividade física desde os primórdios. A gente tinha uma alimentação boa, depois a gente começou a comer as nossas presas, automaticamente vieram as doenças, porém o homem ainda ele caçava, ele era do campo, então ele gastava aquelas certas energias ali. Automaticamente, na última era aqui da fase do desenvolvimento, o homem parou de praticar atividade física, então tornou-se pior aí o desenvolvimento postural, o homem teve mais desequilíbrios posturais e surgiram as doenças. Então, equiparando aqui o desenvolvimento postural da criança, né, um modelo hierarquizado estabelece que o desenvolvimento do sistema nervoso se faz do centro para a periferia, ou seja, do centro da periferia, do centro para a periferia, e do crânio para a cauda, ou seja, da cabeça para os pés. Então, vocês podem ver aqui o menino sentado, depois ele vem para a fase de engatinhar, depois ele vem para a fase de sentar, e depois a última fase ele começa a andar. Então, o que a gente quer ilustrar aqui no desenvolvimento postural, que quando nós nascemos já nessa posição sifótica, desde a evolução dos homens lá dos tempos dos primatas. Então, o bebê no útero adota a posição de flexão total. Então, como a gente tem essa curvatura aqui em C, nós temos o movimento de flexão. Então, todo movimento que a gente tem leva o corpo para frente, é o movimento de flexão. O movimento que a gente leva o corpo para trás é o movimento de extensão. Então, desde quando nós nascemos, nós já temos aí essas constantes desenvolvimento postural, mais para flexão do que para extensão. Então, na figura abaixo, vocês podem ver, a criança nasceu, saiu do útero aqui. Então, a criança, a parte da flexão total, que é a cadeia anterior, como eu disse para vocês, cadeia. E para extensão é a cadeia posterior. Então, cadeia anterior, a parte aqui do pescoço da frente, a cabeça, do tórax e do quadríceps. E a extensão, a cadeia posterior, as costas, o bumbum e o posterior de coxa, para vocês entenderem o raciocínio aí. Então, progressivamente, o bebê vai ganhando a extensão. Então, primeiro aqui, você pode ver a mãe segurando a criança, é o início da sustentação da cabeça. E, posteriormente, vocês podem ver aqui o bebê, imitando ali o Superman, chamado de estágio reptiliano, com controle da cabeça e posteriormente de tronco, forma-se a primeira curvatura lordótica normal. Então, é a curvatura da lordose cervical. Então, esse foi o desenvolvimento postural da criança. Vocês podem ver, é bem semelhante ou igual ao desenvolvimento desde os primórdios até hoje em dia.
Então nós temos o desenvolvimento postural, a fase da quadrupedia, vocês podem comparar nas primeiras figuras que eu coloquei no desenvolvimento da humanidade. O homem se rastejava ali. Depois vem a fase, a quadrupedia, a fase primata, certo? Da primeira figura dos primórdios. Depois a gente tem aqui um bebezinho se sustentando aqui. E terceiro, a bipedia, onde a criança ela começou a andar. Então, após um período de marcha em quadrupedia, ele autoriza a posição ereta, depois o deslocamento. O apoio do pé no solo marca uma etapa fundamental no plano sensitivo reflexo motor. Então, vocês podem ver, desde os primórdios até o nosso nascimento, como criança, nós temos o maior desenvolvimento, tanto que quando a gente nasceu, a gente estava no embrião, a gente adotou uma postura em C, uma postura cifótica, e automaticamente na fase de quadrupedia a gente usou para desenvolvimento postural bastante a cadeia anterior, e na fase primata também a cadeia anterior. E depois na bipedia ele passa a ter mais o controle ou desenvolvimento postural. Depois disso, como a gente teve também na primeira figura, a fase de desenvolvimento postural, a criança começa a brincar. Algumas mães dão ali o celular ou o tablet para a criança brincar, então automaticamente ela tem a mesma postura cifótica, digamos aí, para poder mexer nesse eletrônico com o desenvolvimento, né, da humanidade. Aqui as crianças, para poder jogar o videogame, elas adotam aí também uma posição cifótica ali para jogar, tá usando mais aqui a parte do tronco para periferia, como eu disse anteriormente. Depois aqui vocês podem ver a criança aqui na figura mais abaixo, deitada, mexendo aqui no tablet, vendo um desenho e automaticamente tendo aí a sustentação da cabeça, criando a primeira curvatura lordótica ali já bem sustentada. E como vocês podem ver aqui, mais uma vez, o menino aqui mexendo agora no notebook, brincando, fazendo alguma atividade. Vocês podem ver que ainda a posição é cifótica, tá? Acompanhando a história da evolução humana desde dos princípios lá dos primatas. Então, desenvolvimento postural, a coluna vertebral do adulto e da criança. Então, a gente tem no meio disso tudo a hegemonia das cadeias musculares. Tá? O que é isso, né? Então, certas funções ligadas aos músculos estriados são mais essenciais que as outras para poder a gente ter o desenvolvimento postural. Ou seja, a gente usa mais algumas determinadas musculaturas do que as outras para o nosso desenvolvimento. Então, elas podem ser classificadas de funções hegemônicas e se desenvolve cronologicamente em função de sua importância durante a evolução psicomotora da criança, ou seja, né, para ela se desenvolver, ela teve aquela função de suma importância para a evolução psicomotora de aprendizagem da criança. Então, as hegemonias, a gente tem 3 hegemonias. Então, a primeira função hegemônica é a respiração, né? Pois nós só sobrevivemos com nossa respiração. Então, para que a gente consiga respirar, a gente tem um ato de inspiração, que é a primeira necessidade do ser humano, é a respiração. Então, os músculos inspiratórios são em maior número que os expiratórios. Então, né, a gente precisa de inspirar para puxar o ar, puxar o oxigênio, para poder sobreviver, ter ali a respiração. Então, sempre que for referido um músculo de predominância tônica, ele tem tendência a encurtamento, portanto, deverá ser alongado. Então, o que eu quero refrisar para vocês aqui nesse ponto, que muita gente se negligencia
desse fato do alongamento. Então vocês podem ver desde a evolução dos primatas até o nosso o bebê no útero, até o nosso nascimento, a gente tem essa parte de dentro do corpo, do tronco, né, do peito, esse encurtamento desde quando nós estamos em embrião. E é de necessidade que nós temos que respirar para sobreviver, então nós temos a parte da inspiração. Então, quando nós inspiramos, vocês podem ver que a parte do peito ela tem uma predominância tônica. Então, é uma das musculaturas que a gente mais trabalha, porém a gente menos faz alongamentos para ela, porque nós precisamos dessa predominância tônica para se sobreviver. Portanto, essa deve ser alongada. E como você pode ver por aí, se a gente for pegar alguns treinamentos, vocês podem ver que as pessoas dão mais importância para essa parte que é tônica, ou seja, elas querem desenvolver mais aquela parte onde nós já temos a predominância desde os primórdios até o nosso nascimento, a predominância de encurtamento desses músculos. Então, automaticamente, as pessoas não prestam atenção e alguns treinamentos não são condizentes a partir da hegemonia das cadeias. Então, depois nós vamos para a segunda função hegemônica, que é pegar e levar a si a alimentação. Então, vocês podem ver aqui o bebezinho segurando a mamadeira. Então, para levar o alimento da boca, é necessária a fixação do ombro. Vocês podem ver, ele levantou o ombrinho ali. Automaticamente ele usou o deltoide anterior. Uma rotação medial. Jogou o braço para dentro. A gente tem a rotação interna e a rotação externa. Então, a rotação interna, a rotação medial. E a adução do ombro. Ele aduziu o ombro, né? Então ele teve que projetar o ombro para frente. Então ele teve uma flexão de cotovelo, ele dobrou o cotovelo ali, tá ali com a desenvoltura maior ali tônica do bíceps, e depois o punho e os dedos e pronação do antebraço. Então, como vocês podem ver, o fato dele pegar ali a mamadeira para levar o alimento à boca, ele tem aquela parte tônica ainda do deltoide anterior, a parte tônica ali do bíceps, a parte tônica ali do peitoral, a parte de preensão manual também, que é o gesto da preensão, que é essencial para a função alimentar e atinge um alto grau de refinamento da mão humana. Tá? Então, vocês podem ver, repetindo desde dos tempos dos primórdios até o nosso nascimento, até a gente no desenvolvimento embrionário, a gente tem esse encurtamento dessas cadeias que a gente vê aí na hegemonia das cadeias. E a terceira função hegemônica é a posição ereta, o ortostatismo. Então, progressivamente, o bebê vai ganhando a extensão. Então, primeiro ele se senta, depois ele se arrasta, depois ele tem uma posição mais ereta sentada e depois ele tem a bipedia. Então, com o controle da cabeça, crânio caudal, como disse em outros slides, e posteriormente do tronco, forma-se a primeira curva lordótica normal. Engatinhar e postura sentada é a tonificação da postura da musculatura posterior. Então, engatear e postura sentada, ele tem uma maior tonificação da musculatura posterior. E com isso, ele vai desenvolvendo o ortostatismo, que é a posição ereta. Então, o indivíduo ele se estrutura sobre sua história de vida. Como a gente contou a história lá dos primatas, né? Então, eu contei a história desde o embrião até as fases, né, do bebê.
E a gente volta a refrisar aqui que você se estrutura sobre sua história de vida. Então, as cadeias musculares irão moldar o indivíduo de acordo com suas necessidades de expressão corporal. Como vocês podem ver aqui, um menino que já nasce ali na tecnologia, ele já brinca ali no computador, já estuda e já mantém sua posição cifótica desde o seu nascimento. E se ele não fizer nada para aquilo ali, não praticar nenhuma atividade física, ele vai continuar naquele molde ali das suas necessidades de expressão corporal. Ou seja, ele vai continuar a ter aquelas musculaturas encurtadas. E hoje que você mais vê hoje em dia é o homem fazendo atividade para aquelas musculaturas que estão encurtadas. Daí começam a surgir os problemas posturais. Então isso é uma coisa que já vem desde os primórdios até as nossas etapas de desenvolvimento psicomotor. Depois, como vocês podem ver aqui, uma criança fazendo atividade física, onde ele moldou ali já um balanço das cadeias. O que quer dizer esse balanço? Um desenvolvimento tanto da cadeia anterior quanto da cadeia posterior. Enquanto esse menino que está sentado aqui mexendo no computador, ele tem um maior desenvolvimento aqui, maior tonificação do centro aqui, do peitoral, da projeção do ombro à frente, da rotação medial, da inclinação da cabeça da frente, fazendo assim com que ele chegue na fase adulta, se ele não fizer alguma atividade para poder tirar esse molde, vem aí as doenças aí, e até mesmo os desvios posturais. Então, conceitos sobre postura, conceitos de definição de postura. Então, o que eu quero dizer é que a postura ideal desenvolve o mínimo de sobrecarga e o esforço e as estruturas corporais durante a estática e a dinâmica, levando o máximo de eficiência aos movimentos. Ou seja, se a gente tiver uma postura mais ereta, ou seja, a gente tem uma sobrecarga tanto na parte anterior quanto na parte posterior, ou seja, se a gente trabalhar 50% a parte da frente do nosso corpo e 50% a parte de trás do nosso corpo, a gente vai ter uma boa postura, a postura ideal, com o mínimo de sobrecarga, porque não vai estar comprometendo nenhuma articulação, e esforço das estruturas corporais para ficar parado ou andar, a gente tendo o máximo de eficiência dos movimentos. Tanto que eu posso provar isso para vocês, que uma coisa é você conseguir lavar roupa, né? Num tanque mais baixo, você vai ficar menos tempo naquela posição, que você vai sentir mais dores, porque o tanque é baixo, você vai fazer mais movimentos de flexão, né? Dobrar o corpo para frente, do que uma pia mais alta, um tanque mais alto para lavar roupa. Você vai ficar mais tempo naquela pia mais alta, claro e lógico, do que numa pia mais baixa, porque você teve ali o controle de carga, você não se curvou tanto, né? Você manteve uma sobrecarga, tanto na estrutura anterior quanto na estrutura posterior. Diferente disso, quando você tem um tanque mais baixo, onde você se curva e tem um movimento mais de flexão, onde você usa mais as cadeias musculares, onde a gente já vem fazendo isso ao longo da vida, ao longo dos tempos, né? Então, o tronco constitui a região de todas as compensações estáticas. Então, o que define a má postura? A má postura são consideradas alterações posturais, quaisquer alterações na simetria corporal. Vocês podem ver aqui um bonequinho torto, como a gente vê desde a evolução humana, um alinhamento defeituoso,
resulta em sobrecarga e tensão indevida sobre os ossos, articulações e os músculos, certo? Então, o que a gente mais vê hoje são as lesões, as dores nas costas, dor no joelho, dor na lombar, devido a uma postura em que a gente já nasce com ela, com a evolução do tempo vem a tecnologia e a gente ainda adota essa mesma postura e esquece da cadeia posterior, com isso causando uma má postura, onde a gente tem uma assimetria corporal, certo? Ou seja, a gente desenvolve mais a parte de flexão do que de extensão, e aí a gente gera uma tensão e uma sobrecarga indevida sobre os ossos, articulações e os músculos. Então, quais são os mecanismos de adaptação e defesa do nosso corpo? Primeiro, manter as funções hegemônicas, as 3 funções, né? Quem lembra das 3 funções? Então, as funções hegemônicas são a inspiração, certo? E depois a gente tem o ato de levar o alimento a si, depois a posição ereta. Depois, suprimir as dores e os incômodos, se isso não estiver em contradição com a primeira regra. Então, a gente só consegue suprimir as dores e os incômodos se isso não estiver em contradição com a primeira regra. A primeira regra qual é? A fase da inspiração. Então a gente viu que a parte da inspiração é tônica, a gente precisa do alongamento dessa região do peitoral e do músculo diafragma. Terceiro, respeitar a lei do menor esforço e se autoproteger. Se isso não estiver em contradição com a primeira e com a segunda regra, que é levar o alimento em si e a fase da inspiração. Então, a gente tem que estar sempre levando em conta essas 3 regras para poder ter aí a lei do menor esforço e se autoproteger, não ter dores, sofrer de dores nas costas, na articulação, na lombar, nos joelhos, que é o que a gente mais se vê por aí. Tá? Espero que tenham gostado. A aula de hoje foi isso e até a próxima.